Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Estou de volta hoje para falar com vocês sobre campo energético familiar e como destravar a nossa vida recebendo a força de nossos antepassados. É um assunto amplo, de muita importância, que o seu conhecimento pode proporcionar uma liberdade de problemas como financeiros, distúrbios gerais familiares, problemas de relacionamento, pessoas que não conseguem se ajustar em relacionamentos. De uma forma geral, trava a vida não flui, a pessoa fica bloqueada devido a essas feridas do sistema energético familiar. Antes de iniciar, quero pedir a todos que cliquem aí no joinha para ajudar a divulgar o vídeo, ajudar a divulgar o canal, levar essas mensagens a mais pessoas. Se inscrevam no canal quem não é inscrito, clique no sininho para receber notificações, pois será muito importante. Na sequência deste áudio, eu vou passar para vocês um exercício que vai ajudar a destravar essas lacunas, essas feridas do campo energético familiar. Neste áudio eu vou falar como é que é formado, como são, o porquê de tudo. Vou passar o entendimento para que a prática ferramental que eu vou passar na sequência desse áudio, que é uma meditação para vocês acompanharem e fazer cura nesta ferida no sistema energético familiar, funcione. Ou seja, vocês precisam ter o entendimento dessa estrutura e depois eu vou passar a ferramenta para consertar essa estrutura, tá bom? É muito importante que vocês ouçam esse áudio inteiro para compreender que no próximo vou entrar direto na prática curativa, e esta prática não tem como eu ficar explicando tudo novamente para vocês fazerem a prática de cura. Por isso, este áudio é importantíssimo ser compreendido do começo ao fim. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí. Conforme as dúvidas, eu já faço outro áudio explicando essas dúvidas para depois ter o áudio da prática curativa. Será uma meditação guiada com o firmamento de cura para esses pontos específicos do sistema energético familiar. Eu vou falar no âmbito da questão energética, não vou entrar de forma integral nas teorias da constelação familiar, pois esta não é a minha área principal. O meu trabalho é energia, então eu vou tratar na questão de energia. Então, para coisas em que são possíveis serem consertadas no âmbito energético, eu vou passar as dicas aqui para vocês. Ou seja, não dispensa o trabalho sério de um bom constelador. Este assunto da questão energética familiar, do campo familiar, foi mais abrangente e mais estudado pelo psicoterapeuta Bert Hellinger, o qual surgiu a terapia, o tratamento chamado constelação familiar, tá? Eu não estou falando de constelação familiar, porém vou utilizar de ferramentas desta terapia para ajudar a consertar alguns sistemas energéticos em que possamos ter distúrbios. Então, através desse áudio eu vou orientar passo a passo de tudo, como é que é essa estrutura, o porquê de cada coisa, para vocês saberem o que precisa ser consertado e a importância desta manutenção. A partir daí, vocês vão pegar nos próximos áudios as práticas meditativas curativas que eu vou colocar, que vocês vão acompanhar e trabalhar elas, tá bom? Então, creio que deixei bem claro para vocês. O que eu estou passando aqui não é uma constelação familiar, não substitui o trabalho de um constelador. Eu não sou constelador, tá bom? O meu trabalho é energias. Estou citando as colocações do psicoterapeuta Bert Hellinger, devido que as teorias dele também explicam o funcionamento dessas energias no âmbito familiar, que é uma pesquisa bem avançada e confiável. E o que eu vou apresentar aqui é para quê?
para quando você tem consciência do ponto de lacuna, você consegue consertar através dessas técnicas que eu vou apresentar para vocês aqui. E aqui vou explicar você a localizar alguns desses pontos, os mais simples. Caso tenha questões mais complexas, aí eu aconselho você a procurar um constelador, tá ok? Bom, vamos entrar no assunto mais precisamente. O campo energético familiar é como o nosso próprio campo energético pessoal. Tem um áudio que eu lancei que chama-se Campos Energéticos Coletivos. Para os que viram, vão entender que nós geramos um campo energético à nossa volta. A nossa família tem um campo energético específico, a nossa cidade tem outro campo energético específico, e todos eles têm interligação entre si. Existe também o campo energético familiar. Este campo energético familiar, ele é ligado pela ligação sanguínea genética, tataravô para o seu filho, seu outro filho, até chegar em você. Devo deixar claro que eu não estou falando de encarnação, eu estou falando de memória familiar, que tem também uma ligação muito forte, energética, que fixa neste campo chamado família. É uma regra básica dessa energia que quem veio primeiro é maior, quem veio depois é menor. Não estou falando de inferioridade, pois a própria teoria deste campo familiar é que quem veio depois é a somatória de tudo que veio antes para ser melhor do que o seu anterior, ou seja, evoluir. Mas eu estou falando no âmbito de respeito e ordem de circulação de energia. O maior passa a energia, a sua herança, para o menor. Que herança é essa? Tudo aquilo que seu ancestral, lá de 200, 300, 400, 500 anos atrás, conquistou, isso eu estou falando no âmbito energético, fica registrado no seu campo familiar e ele vai transferindo esta conquista para os seus descendentes. E cada descendente recebe essa herança e transfere para o seu próximo descendente. É uma herança. A energia familiar é uma herança. Então, quanto mais estas famílias vão avançando no tempo, mais forte e mais herança se tem. Por isso que a humanidade sempre evolui. Isso eu estou falando no âmbito físico, tá? Não estou entrando no âmbito espiritualista nesse caso. Simplesmente energia e herança genética energética. E essa energia fica vinculada ao nosso próprio DNA. Ou seja, tudo aquilo que você é hoje é a somatória de todos os seus antepassados, da linhagem da sua mãe, do seu pai, que consequentemente é do seu avô e sua avó de sua mãe, seu avô e sua avó do seu pai, e vai seguindo a linha para trás e vai ampliando, como se fosse a ponta dessa pirâmide, a pirâmide fosse abrindo para trás. E uma família, quando se une a outra, ou seja, um casamento, o campo energético desta outra família recebe esta pessoa e junta a força. Aí o resultado dessas duas forças, que é um filho, recebe toda a herança genética dessas duas famílias, fazendo assim um fortalecimento das gerações futuras. O que isso é importante saber, Paulo? O saber disso aí nos dá a atenção de que nós temos uma força criadora de atuação ilimitada, isso no âmbito energético, físico, terra, tá? Como assim? Toda a energia de criação no mundo material, força de atração, força de produzir, de fazer, de avançar, ela é impulsionada pela força energética que recebemos de nossos antepassados. Ah, tá, interessante. Então, você quer dizer que eu recebendo de forma integral toda a força que meus antepassados conquistaram e estão passando de geração a geração, eu aumento a minha força muito mais e eu consigo avançar mais na vida, ou seja, eu terei maior poder de criação e de conquista. Entendeu por que eu falei destravar a vida no título? Por quê? Porque você, quando está com a vida travada, esta força ancestral é que faz rodar a engrenagem e as coisas andarem. Como é que eu identifico essas travas? Alguns pontos básicos. Quando eu rejeito ou excluo algum antepassado, eu bloqueio essa energia. Ah, pera aí, mas eu não gosto do meu pai, o meu pai é isso, é aquilo lá. Não estou falando do caráter dele, estou falando da energia.
Nós temos o direito de receber toda a força que nossos antepassados têm para nos oferecer. O que cada um foi ou é ou será é aquilo que o estado de consciência dela consegue ser. Mas independente do que aquela pessoa foi ou é, você tem o direito de receber essa força e impulsionar o seu caminho. Ah, mas eu tenho antepassados marginais. Sinto muito, mas todo mundo tem. Porque a evolução humana é cada vez mais brutal conforme volta ao passado. Isso não interfere. Eu estou falando de conquista de experiência, de energia, de força. Eu não estou entrando no âmbito de caráter. Eu estou no âmbito energético e força de criação. Você pode usar esta força de criação tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é sua. Como também a escolha deste antepassado que você acha que ele não presta, que merece ser excluído, foi aquela. Entendeu o que eu tô querendo dizer para vocês? Para que eu consiga fluir e avançar, aumentar meu poder de criação, aumentar meu poder de atração e avançar no caminho de uma forma destravada e livre, eu preciso da força que eu recebo de herança de meus antepassados. E esta força é uma energia muito poderosa. Ela passa, geneticamente falando, toda a experiência de conhecimento e de conquista que seus antepassados fizeram. E você recebe ela e gradativamente ela vai se manifestando e você vai conseguindo conquistar e crescer gradativamente na sua vida. No que isso interfere? Isso interfere nas conquistas financeiras, nas conquistas amorosas também, ou seja, relacionamento, um casamento, e também na harmonia familiar. Pois quando há uma lacuna, uma ferida neste campo energético familiar, gera como se fosse um câncer, uma doença que prejudica todos os participantes dessa família. Muitas das vezes um manifesta mais e o outro manifesta menos, tudo dependendo do quanto ele consegue receber mais ou menos essa força ancestral que ele tem, que é chamado poder dos seus ancestrais, que na realidade é sua herança e é seu poder. Quanto mais a humanidade avança, quanto mais o tempo avança, maior poder de criação a humanidade tem, vindo desta conquista ancestral de todos os seus antepassados. Tá, mas quais são essas doenças? Como eu identifico essas lacunas? Essas lacunas existem a exclusão de alguém da família, por exemplo, um parente, um irmão, um tio, uma mãe, um avô, não importa. A exclusão. Esta exclusão pode ser qualquer motivo. Foi uma família rica e ele ficou pobre e a família isolou ele. Ou então, esta pessoa cometeu um crime, um assassinato, alguma coisa muito terrível. Aí a família, de um grau alto de caráter, excluiu essa pessoa. Isso já começa a gerar uma lacuna no campo energético de toda a geração familiar que está ali. Isso perdura por 4 gerações, geralmente, segundo os estudos de Bert Hellinger, pois toda energia ela tende a se enfraquecer. Ou seja, se foi criada uma energia de exclusão, com o passar dos anos, 4 gerações, podemos jogar aí, por exemplo, 300 anos. Então, esse período ela vai se enfraquecendo conforme as gerações vão avançando e as pessoas vão se distanciando daquela exclusão muito antiga. Então, observando dessa forma, esse tio ele acaba gerando problemas na estrutura familiar, podendo gerar tantos problemas comportamentais como atrapalhar a estrutura de conquista dessa família. Outro ponto de ferida ou de doença no sistema energético familiar. A minha mãe ou o meu pai, eu não combino com ele, ele tem ideias diferentes da minha e eu o excluo. Ah tá, mas e se esse pai ou se essa mãe é uma pessoa que te faz mal? Eu vou ter que aceitar o mal dessa pessoa para poder ter a minha força energética? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver é o seguinte, eu estou falando de energia. Para você receber a herança energética de seus antepassados, você não pode colocar nenhum muro naqueles que te antecederam. Você não pode excluir ou bloquear aquele que te antecedeu. Mas isto não quer dizer que você tem que concordar
concordar obrigatoriamente com tudo aquilo que a pessoa é ou deixou de ser. Um exemplo, se esta pessoa é uma pessoa maligna, ruim, tá? Existe N motivos, N possibilidades, pode ser simples de brigas de opiniões, pode ser muitas coisas, mas eu estou colocando uma forma genérica, aí vocês vão raciocinando. Eu receber pai e mãe não quer dizer que eu tenho que fazer aquilo que eles querem. E também não quer dizer que eu sou obrigada a conviver plenamente com eles, mas eu tenho que ter respeito e aceitar aquilo que os antepassados dele passou para ele e que é meu por direito. Como é que eu faço isso? Isso aí vai ser os próximos áudios que eu vou mostrar para vocês, técnica específica para cada caso, tá? Eu vou passar primeiro os pontos de lacuna para vocês identificarem se vocês têm algum desses. Eu vou dar um exemplo bem claro de um caso que recentemente, que está bem claro na minha memória, eu vou citar esse caso. Claro que sem nomes, né? E existem N famílias que têm essa mesma situação e vários outros casos que eu já vi nessa situação também, iguaizinhas. Só que está bem claro o ponto exato desta situação, tá bom? Um homem, pai de família, já está numa idade mais avançada, ele é alcoólatra, ele tem problemas com álcool. E qual que é o comportamento dele e a consequência que ele vive? Primeiramente, o vício. Segundo, ele reclama e amaldiçoa muito os seus antepassados, porque os antepassados dele, ou seja, o pai, mãe, parentes em geral, também tinham problemas com álcool. E essas pessoas ensinaram ele muito cedo a beber. Então, quando alguém questiona ele sobre o vício dele, ele fala que a culpa é do pai, é da mãe, é do tio, dessas pessoas que antecederam ele. Peraí, mas se ele condena o pai, a mãe ou o tio de ter o vício, por que ele tem também? Já dá para levantar uma pulguinha aí, né? Certo. Sabe por que ele também tem o mesmo vício dos antepassados dele? Porque ele nega. Como assim? Observe a sua volta, você vai observar que é exatamente isso que acontece. Aquilo que você exclui, você manifesta. Ele, por repudiar as ações do pai dele ou de outras pessoas da família dele que levou o álcool para a vida dele, por repudiá-los, por ter raiva desses antepassados dele, ele manifesta exatamente aquilo que ele exclui. Sendo dessa forma, ele não consegue largar do vício do álcool. E a vida dessa pessoa é travada, e a vida da filha dessa pessoa, ou filhos, né? Também se trava, parece que não anda, o negócio fica meio pesado, a pessoa luta, batalha, é uma pessoa honesta, tem uma boa espiritualidade e ela não consegue avançar. Por que isso? Por causa dessa lacuna que o pai criou. Como é que ela conserta isso? Ela tem que olhar o pai dela de uma forma sem julgamento, enxergar ele, aceitar ele como ele é, porque ele é assim, porque é o que ele consegue ser, e quebrar esta barreira que impede ela que ela receba a força que vem deles. O que ela faz se ela conseguir fazer isso? Ela vai trazer cura para ela, ou seja, aquilo que o pai trouxe, que pegou do antepassado dele de negativo, ficou com ele. Se ela bloquear, ela vai receber toda aquela carga negativa também e bloqueia a força que pode vir. Desta forma, o que acontece? O que é dela, as escolhas dela, fica com ela. O que é a escolha dele, fica com ele. Ela não precisa seguir ou ter os erros dos antepassados dela, do pai, avô, avó, bisavô, assim para trás. Ela pode ser melhor, porém ela tem que enxergar que ela é o mais jovem, ela é o pequeno e ela que está recebendo essa energia. Para fazer isso tem técnicas específicas, você consegue tanto com um constelador familiar, e para coisas que você consegue enxergar, será essa meditação que eu vou passar no próximo áudio, que vai ser específico para mãe e pai, tá? Se for coisas leves que não sejam necessárias vir aflorar, vocês conseguem quebrar e começar a fazer a vida fluir de forma mais clara. Agora, se for uma coisa mais pesada, aí eu já aconselho procurar o constelador, tá bom? Este é um item. Esse exemplo que eu passei para vocês é uma possibilidade. Ah, mas meu pai é uma pessoa maligna, ele quer muito mal para mim. Se ele quer mal para você, o que você tem que fazer com uma pessoa que quer mal para você? Se afaste. Ah, mas meu pai, você não acabou de falar que eu tenho que receber ele, aceitar ele do jeito que ele é? Sim, tem que aceitar do jeito que é. Mas você não precisa ter repulsa, nem ódio e nem criar bloqueio. O que você está abrindo para receber é a energia de
todos os seus antepassados, não os erros e a maldade desta pessoa, entendeu? Nós temos que mudar o ponto de visão. Este ponto de visão que é a chave. Por exemplo, é um exercício que pode ser feito, só que vou colocar esse exercício em forma de meditação para vocês. Digamos que o problema seja o pai, tá? Você olha para ele e fala: eu te vejo, eu te reconheço e eu te aceito, pois sei que você foi e será conforme o seu estado de consciência e aquilo que você consegue ser. Por isso eu te entendo e te respeito, pois você é grande e eu sou pequeno. Não estou falando isso de inferioridade, estou falando isso pois ele veio primeiro, então você é menor, porque você é mais jovem. Com essa frase sequencial, eu, por exemplo, aconselho a usar o Ho'oponopono no final. Você começa a quebrar o bloqueio que se tem com o pai, ou seja, no caso essa figura, e a energia de força dos seus antepassados começa a fluir para você. É incrível, gente, parece mágica. As coisas destravam de uma forma rápida e parece que vai ficando mais leve. É questão de 20, 30 dias, as coisas começam a mudar na vida quando a gente faz esse tipo de coisa. Só que o principal detalhe é identificar quais são os pontos-chave que temos. Quando esses pontos-chave estão claros, aí você pode usar isso que eu estou falando para vocês. Tá bom? O detalhe dessa afirmação, dessa meditação, como fazer isso, repetindo, vai estar no próximo áudio. Tá, e se for a mãe? A mesma coisa. Você tem que ver, enxergar, aceitar, reconhecer que ela veio primeiro, você veio depois. Que você aceita receber tudo de bom que ela recebeu dos antepassados dela e tem para passar para você. Entendeu? É a mesma coisa que o carteiro, tá? O carteiro está vindo entregar uma encomenda de grande valor para você. Você precisa saber o RG do carteiro, o nome inteiro dele, quem que é o pai, quem que é a mãe dele? Não. O carteiro simplesmente vai falar: fulano de tal, oi, bom dia, boa tarde, sou eu. Ah tá, tem uma encomenda para você. O que você vai fazer? Você vai chegar lá e vai pedir o número do seu documento, você vai assinar o documento e pegar para você a caixa. E vai levar a sua vida. Vai usar aquele objeto que veio, esta encomenda de grande valor, para somar na sua vida. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Receber a força dos antepassados é como um correio. O seu antepassado lá atrás passou para o filho dele. E esse filho dele passou para o outro filho, do outro filho, para o outro filho, chegou no seu pai. E agora seu pai está dando um pacote para você. A sua mãe está dando um pacote dela. Cada pessoa, ela tem o seu bloco, o seu leque de antepassados. O seu pai tem o leque dele. Pai, mãe, avô, avó de pai dele, pai, mãe, avô e avó da mãe dele. A sua mãe, mesma coisa, outro leque. Pai, mãe, avô, avó da mãe dela e assim por diante. E do pai dela e vai indo o leque. Imagina a somatória de força que você está deixando de receber porque você não quer receber o pacote. O carteiro bate na sua porta e fala: fulano de tal é você? Não conheço. Por quê? Porque você não gosta do carteiro. Entendeu, gente? O carteiro é seu pai e a sua mãe. Receba o pacote. Não estou dizendo para ser insensível com pai e mãe. Eu estou dizendo que se existe algo que eles são que vocês não concordam, vocês não precisam concordar com eles. Só precisam respeitá-los. Respeitá-los o que é? Pega a caneta, assina o documento, dá o número do RG, boa tarde, bom dia, trata com educação e pega o seu pacote. É seu. É aceitar aquilo que eles têm de bom para vocês. E outra coisa melhor ainda é ser grato pelo que eles deram para você. Ah, tá. Vou dar um exemplo, tá? Eu nem conheci o meu pai, tem meu padrasto. Beleza, você agora tem 2 pontos a respeito. O respeito do seu padrasto, que você também recebe o campo energético dele, e o respeito do seu pai biológico, que ele deu o material genético e toda a ligação dos antepassados dele para você. Ou seja, você tem benefício dobrado. Resumindo, respeitar e agradecer é a melhor maneira de assinar o pacote e receber a nossa herança que temos. Ah tá, mas ela é uma pessoa insuportável, não consigo conviver com ela. Não tem problema. Se puder ter harmonia, melhor. Se não puder ter harmonia, pelo menos que não tenha guerra. Essa é que é a sugestão que eu dou para vocês. Eu não estou querendo mudar opiniões, nada. Eu estou dando uma chave primordial para se avançar na vida. Quando uma pessoa tem um bloqueio com algum antepassado, ela constrói um muro gigantesco entre ela e tudo aquilo que ela pode receber. Centenas, milhares de encomendas, de pacotes que ela tem para receber e ela não recebe nada. Por quê?
porque ela criou um muro na frente do carteiro, não tem uma porta para bater, nem uma caixinha do correio para deixar a sua encomenda. Então nós temos que quebrar esse muro, receber aquilo que temos de direito para poder avançar. Esta é a nossa força, pensem nisso. Outros pontos de exclusão que são importantes. Pessoas que faziam parte da família e que são excluídas por algum momento, por algum motivo, também devem ser recebidas no sistema energético. E outra, quando você recebe uma pessoa no sistema energético familiar, você cura o sistema energético familiar. Você está ajudando até a própria pessoa em que você está fazendo esse recebimento. Por exemplo, dessa moça que tem um pai que tem um problema com o álcool, por exemplo. A possibilidade do pai dela se melhorar como pessoa quando ela faz esse recebimento é muito grande. Eu não posso afirmar especificamente se ela vai conseguir curar ele. Por quê? Porque ele também tem que receber os antepassados dele de forma de respeito e gratidão. Se ele não consegue fazer isso, ele vai bloquear para ele, mas pegar o pacote e transferir para você, ele pode. Por quê? Porque você é merecedor e você está recebendo, então você cria uma ponte. Nessa ponte que você cria, o pacote vai passar por ele. O pacote passando por ele, a possibilidade dele se equilibrar e se recolocar no sistema também é muito grande. Para ajudar coisas assim mais complexas, como por exemplo dele com os antepassados deles, aí eu já aconselho um constelador, tá bom? Porque isso aí, essa técnica que eu tô falando para vocês tratarem de vocês, mas isso também não quer dizer que não vai ajudar os outros. Um outro caso que eu já vi acontecer, que pode ser causa desse tipo de coisa, exclusão familiar. Uma família, pai e mãe, eles estavam juntos, adotaram uma criança e ele se recusou a registrar essa criança no nome dele, ou seja, ele excluiu essa criança da família, no caso documental. Esta pessoa cresceu e teve vícios de drogas. Essa possibilidade é muito grande de acontecer e esse vício acabou gerando maior exclusão ainda. Como é que ela faz para poder quebrar isso aí? Ela pode receber ele no campo novamente, assim ela vai fortalecer o campo dela novamente e de tabela, possivelmente ela pode ajudar este ente que teve essa exclusão devido a isso. Ah, mas ele é adotado, não faz parte da família. Faz. A partir do momento que os pais se uniram, um campo energético familiar recebeu o outro. A partir que uma criança entrou nesta família, o campo dessa família recebeu o campo energético daquela criança. Tudo se soma, gente. Nada se pode excluir. Se foi somado, é somar para melhorar. Ah, mas a família daquela pessoa é uma família ruim. Não tem problema. Você recebe a herança familiar de conquista. Agora, o ruim dela, você não precisa receber. Agora, se ela está ligada no seu campo familiar e você nega ela como um todo, o ruim dela pode invadir o seu sistema. Entendeu o problema? A matemática? Por isso que é bem interessante esse exercício de receber os antepassados. Outra coisa que acontece muito dentro de casal, por exemplo, já formado, uma pessoa do casal exclui a família, por exemplo, do marido ou da esposa, porque não gosta deles, ou a família do marido ou da esposa exclui ela. Isso gera como se fosse um vírus que fica sempre consumindo e atrapalhando tanto a vida financeira da pessoa e o relacionamento desse casal. E detalhe, a exclusão de um antepassado te tira a motivação de vida. Ou seja, quando uma pessoa tem aquela tendência de desânimo, não completar nada, não construir nada, começa, para, vai fazer uma coisa, não vai até o fim, não consegue crescer, produzir, tem limite de crescimento, tem limite de ânimo. Uma das causas primordiais que faz esse tipo de reação é a rejeição de antepassados diretos, como mãe, pai ou outros parentes próximos. A partir do momento que esta pessoa consegue receber esses antepassados, a palavra certa é essa, receber. Receber não quer dizer ser cúmplice dos erros que essas pessoas fazem. É respeito pelos que vieram antes. É respeito pela energia e pela força divina que é doada de pai para filho, de mãe para filho. Isso é sagrado. Tem até na Bíblia, gente. Até os 10 mandamentos fala honrar pai e mãe. Quantas passagens na Bíblia não fala de Cristo, Jesus Cristo, o grande, ele respeitar plenamente o pai.
ele respeitar, honrar a mãe dele. Observe os exemplos até das escrituras que estão dando a chave para todos. Então, a partir do momento que você entra em harmonia com todos os seus antepassados, o seu mundo flui. Tudo, eu digo tudo. Então reflitam sobre isso, entendam mais sobre isso. Podem pesquisar mais sobre esse tema, que é vantajoso. Se você acha que tem coisas mais complexas do que sua mãe, pai ou um excluído ou outro, procure um constelador. Fala para ele fazer uma constelação mais completa, buscar mais chaves para você. Isso vai ser muito bom, porque destrava a vida da gente. Isso eu estou falando de campo energético familiar. Existem outros problemas que travam a vida, e essa já é a linha que eu trabalho, que é o que? Magias, obsessores, vampiros energéticos, distúrbios energéticos causados por mediunidade ou sensibilidade. Esse tipo de coisa também trava a nossa vida. Mas muitos casos que eu atendo, eu percebo que mesmo após tudo organizado, as coisas melhoram bastante para ela, mas sempre tem um ponto que não anda. Aí quando vai ver mais aprofundadamente, é um bloqueio que ela tem com o pai, com mãe, um parente que ela excluiu, um irmão mais velho, até o mais novo. Tudo isso aí atrapalha e acaba gerando um conflito, um distúrbio na família total. Por isso que a frase amar Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Quem que é o próximo? Família. Tem algo mais próximo do que a própria família? Não tem. E esse amar não é ser tapeado, não é ser enganado, não é ser traído, não é nada disso. Esse amar é respeitar e aceitar o outro como ele é. Não é porque você tem um tio que ele é, por exemplo, traficante, tá? Tô inventando aqui. Que ele é traficante. Para você aceitar ele, você tem que comprar a droga dele e tem que ajudar a ele a vender droga na bocada. Não tem nada a ver. Simplesmente respeita ele, a figura tio. Respeite, só. Bloqueie, limpe todo tipo de sentimento de repulsa, de amargura, de julgamento. Pois o julgamento condena o outro e a nós mesmos. Então sempre temos que buscar o entendimento dessas linhas. Olha, gente, o próximo áudio eu vou fazer uma meditação de cura para receber pai e mãe e antepassados, para receber a herança genética e energética de todos os seus antepassados. O que é essa meditação? Vai ser um áudio curto, eu pretendo que seja de máximo 15 minutos, um pouquinho mais, em que você vai fazer um relaxamento, uma visualização e eu vou guiando para você o procedimento. Nesse procedimento, você vai cortar os bloqueios e receber a sua herança genética e energética de todos os seus antepassados, tá bom? Se vocês quiserem que eu fale mais coisas antes desse áudio para vocês entenderem melhor, se não ficou bem claro, eu posso colocar mais assuntos referentes a isso, mais específicos. Então coloquem perguntas aí, que mesmo fazendo a meditação eu posso responder essas perguntas em explicações, que serão muito úteis. Gente, isso é chave para progredir, para prosperar, para evoluir, para viver mais feliz. Pois, como é que eu vou criar se a minha força de criação está bloqueada com uma mágoa que eu tenho com um pai ou uma mãe? Ou se essa força está bloqueada com alguém que eu excluo do meu sistema familiar? Como é que eu vou progredir se eu tenho repulsa pela família de meu marido ou de minha esposa? Você está travando a própria vida. Ah, mas a família do meu marido ou a família da minha esposa são insuportáveis. Não precisa visitar eles toda semana, não precisa telefonar todo dia, não precisa nem mandar carta. O que precisa é o quê? Você olhar o sistema deles com respeito, agradecer pelo sistema deles ter recebido o seu sistema e receber o sistema deles no seu sistema. A partir desse momento, a sua vida vai dar um boom. As coisas vão andar, vão ter poder de criação, vão ter motivação para fazer, vão ter oportunidades, vão surgir, porque o seu poder de atração fica mais forte. Pensem nisso. Vale a pena entender e trabalhar esses pontos. É isso que eu queria falar para vocês a respeito desse assunto. Mais uma vez, deixem seus comentários, perguntem, assim eu posso esticar mais esse assunto, fazer mais detalhes, porque eu tenho que entender o que ficou de lacuna. Se vocês entenderam plenamente, estão compreendendo, beleza. Aí o próximo áudio que eu vou lançar aqui é no próximo sábado, já vai vir esta meditação, este procedimento de cura,
que vocês vão guiar para curar essas falhas. Aí quem tiver algum ponto específico, mas eu vivo bem com a minha mãe, vivo bem com meu pai, então beleza, então aproveita o áudio, o procedimento de cura, para receber os seus antepassados de forma geral. Minha vida tá boa, então tá bom, recebe de novo, faça a sequência certinha. O ideal é 21 dias você fazendo exercício. Tem que ouvir o áudio? Não. Se você conseguir memorizar o procedimento, pode fazer de memória. Mas se você achar melhor, você pode fazer também ouvindo o áudio. Tá bom? O importante é que faça o procedimento certinho. Faça por 21 dias o recebimento de seus antepassados, que vocês vão ver que as coisas vão começar a destravar para você, tá? Eu estou falando se o seu problema, não sei se tem problema, tá? Tiver relacionado à questão de energia, campo energético familiar, isso aí já dá para dar uma destravada. Agora, se você identificar que tem mais coisas, aí você procura um constelador que vale a pena também. Se você tem condições, conhece algum constelador bom, vai lá, procura ele. É bom, é ótimo. Aí você vai perceber que as coisas vão fluir com mais facilidade. Atrapalha muito esse tipo de bloqueio, relacionamento, você encontrar um parceiro ou uma parceira ideal para você, porque o seu campo fica fechado, então ele exclui todos os pretendentes que surgem, porque o seu campo está fechado, ele está fraco. Ele também não tem força para atrair o ser ideal que se encaixa com o seu sistema, porque o seu sistema praticamente está nulo, porque você está bloqueando o sistema anterior, entendeu? Se tiverem dúvidas, mandam, que eu posso fazer áudios específicos por cada dúvida, que o assunto é muito extenso. E deixem aí seu joinha, cliquem no like aí, se inscreva no canal quem não for inscrito, clique no sininho para poder receber a notificação, que domingo agora já vou passar o próximo áudio, que vai dar o procedimento de cura para o sistema energético familiar e receber os antepassados. Espero que eu consiga ajudar muita gente com esse trabalho. Paz, amor, muita luz a todos.